Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Hoje daremos continuidade à nossa série de aulas do curso básico de Mecânica dos Sólidos. Vale lembrar que nós estaremos iniciando um novo bloco, o bloco 3. Bloco esse dedicado ao estudo dos centroides e das forças distribuídas sobre vigas. O objetivo de aprendizagem de nossa aula é calcular centroides de figuras planas. Eu me chamo Francinaldo e sejam todos bem-vindos a esta nossa 14ª aula. Nesta nossa aula 14, nós vamos estar discutindo sobre centroides de figuras planas. Para isso, vamos pensar um pouco. Em algum momento da sua vida escolar, seja lá no ensino médio ou até mesmo agora no ensino superior, você já deve ter escutado algumas dessas palavrinhas que nós vamos estar vendo agora. Centro de gravidade, centro de massa, centroide ou baricentro. Então, o intuito dessa nossa aula de hoje é justamente entendermos, fisicamente falando, a diferença entre cada um desses conceitos. Então, vamos começar com o centro de massa. Centro de massa nada mais é que o ponto onde toda a massa do corpo ela se concentra. Nós podemos dizer que para um corpo homogêneo, que possui uma distribuição uniforme de massa, esse ponto, que representa o centro de massa, nada mais é que o centro geométrico. Então temos aqui algumas figuras, uma figura aqui triangular, outra quadrada, outra circular e a outra retangular. Vamos admitir que todas essas figuras planas elas apresentam distribuição uniforme de massa. Consequentemente, o centro de massa delas representa o centro geométrico. Existe uma maneira bem interessante e que nos auxilia bastante a calcular o centro de massa de figuras homogêneas, que é a partir do conceito de linhas de simetria. Por exemplo, o que são linhas de simetria? São linhas imaginárias que você pode imaginar passando na sua figura e que vai dividir a sua figura em pedaços iguais. Então nós podemos ver aqui, que para esta superfície quadrada, nós vemos que ela possui simetria. Ora, é possível nós passarmos uma linha de simetria na vertical, onde essa linha de simetria ela vai dividir essa sua superfície quadrada em dois pedaços iguais. Da mesma forma que é possível também nós traçarmos aqui uma linha de simetria na horizontal, pois esta linha ela vai estar dividindo a sua figura em pedaços iguais. Existe uma propriedade muito interessante que diz o seguinte: quando nós temos uma figura plana que possui simetria e possui uma distribuição uniforme de massa, sabe-se que o centro de massa desta figura ela vai estar no ponto de interseção dessas linhas de simetria. Então vamos tomar agora esta mesma propriedade, só que para esta outra área circular. Temos aqui uma área circular, uma figura circular, obviamente também possui simetria. É possível nós passarmos aqui uma linha de simetria tanto na vertical quanto na horizontal, dividindo esta nossa figura em pedaços iguais. O que a propriedade afirma? Que no ponto de interseção das linhas de simetria é que vai estar localizado o centro de massa da figura. Então, para esta figura aqui, essa área circular, o centro de massa vai estar localizado justamente no centro geométrico, no ponto de interseção das linhas de simetria. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe. O centro de massa, ele sempre vai estar localizado no centro geométrico apenas quando o corpo ele possui uma distribuição uniforme de massa. Ou seja, quando o nosso corpo ele for homogêneo. Para cada ponto do corpo nós temos uma mesma densidade, uma distribuição constante de massa. Então, olha só, pensa o seguinte, imagina que esta figura circular ela fosse composta aqui, metade de alumínio. Então temos aqui essa parte superior, vamos supor que seja alumínio, enquanto que a parte inferior desta figura aqui, dessa área circular, seja, vamos pensar em um outro material, por exemplo, chumbo. Então nós temos aqui uma área circular, onde nós temos metade desta área circular composta de material alumínio e a outra metade de chumbo. Aí eu pergunto para vocês, nós temos um corpo homogêneo? Não. Por quê? Porque nós não temos um único material. Então,
Sabe-se que o centro de massa só vai estar localizado no centro geométrico se esse corpo ele for homogêneo, se ele tiver uma distribuição uniforme de massa. Então, nesse caso aqui, turma, o que nós podemos antecipar é que, devido à simetria, o centro de massa vai estar localizado mais abaixo aqui do centro geométrico. Ah, professor, mas por que ele vai estar localizado mais abaixo? Justamente porque o chumbo ele possui uma densidade maior do que a do alumínio. Consequentemente, o centro da massa vai estar mais puxado aqui para a parte inferior dessa área circular, já que é onde se localiza a maior quantidade de massa do corpo. Então, essa é a ideia, turma. A ideia de que, para corpos homogêneos, que possuem distribuição uniforme de massa, o centro de massa sempre vai ser o centro geométrico, que basicamente será as questões que nós vamos estar resolvendo neste nosso bloco 3. Então vamos estar sempre considerando corpos homogêneos que possuem distribuição uniforme de massa. Consequentemente, o ponto onde toda a massa daquele corpo se concentra é exatamente o centro geométrico. Agora lembre-se, turma, que se por acaso o corpo ele não for homogêneo, não possui distribuição uniforme de massa, esse ponto que representa o centro de massa, ele não vai coincidir com o centro geométrico, que isso fique bem claro. Então vamos lá. O outro conceito que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje é justamente o conceito de centroide. Centroide aqui, ó, do ponto de vista matemático, nada mais é que o centro geométrico. Então é uma definição aí que nós vamos estar trabalhando, que é um conceito puramente geométrico e representa exatamente o centro geométrico do corpo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se o seu corpo ele tiver distribuição uniforme de massa ou não, se o seu corpo for homogêneo ou não, o centroide ele sempre vai ser o centro geométrico, independente da distribuição de massa. Então aí a gente já começa a perceber algumas coisas interessantes. A gente percebe que quando o corpo ele tem distribuição uniforme de massa, ele é um corpo homogêneo, então o centro de massa representa exatamente o centro geométrico da figura, que nesse caso aqui nada mais é que o centroide. Quando é que o centroide e o centro de massa coincidem no mesmo ponto? Para corpos homogêneos que possuem distribuição uniforme de massa. Essa é a ideia. E aí nós vamos trabalhar um outro conceito também, que é o conceito de centro de gravidade ou baricentro. E aqui, ó, centro de gravidade, na física, fisicamente falando, nada mais é que aquele ponto onde pode ser considerado a aplicação da força-peso de todo o corpo. O corpo esse formado por N partículas. Então nós podemos pensar que o centro de gravidade nada mais é que o ponto de equilíbrio daquele corpo. É o centro dos pesos. E aí a gente pode analisar da seguinte maneira. Vou colocar aqui o Goku para a gente pensar junto, organizar nossas ideias. Então, primeiro, nós temos que o centroide é um conceito puramente geométrico. Não depende das propriedades físicas do nosso corpo. Centroide é sempre o centro geométrico do corpo. Tá ok, turma? Independente de se metade dele é feito de chumbo, independente se a outra metade é feito de um outro material diferente, como o alumínio, o centroide representa sempre o centro geométrico do corpo. Enquanto que o centro de massa e o centro de gravidade, também conhecido como baricentro, estão mais relacionados a propriedades físicas daquele corpo. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quando será que o centroide, o centro de massa e o centro de gravidade coincidem no mesmo ponto? Em que situação elas vão coincidir no mesmo ponto? Essa é a pergunta, turma. E eu convido vocês a pensarem. Olha só, nós sabemos que o centroide é o centro geométrico do corpo. Nós sabemos que quando o corpo possui distribuição uniforme de massa, quando ele é homogêneo, aí nós vimos que o centro de massa é exatamente o centro geométrico. Então, para corpos homogêneos, que possuem distribuição uniforme de massa, nós podemos dizer que o ponto que representa o centroide é o mesmo ponto que vai representar também o centro de massa. Então, para corpos homogêneos, com distribuição uniforme de massa, centro de massa e centroide vão coincidir no mesmo ponto. Agora que para que estas coincidam com o centro de gravidade,
é necessário que nós estejamos trabalhando em um campo gravitacional constante. É necessário que o campo gravitacional ele seja uniforme, seja constante. E aí, em todos os nossos problemas que nós vamos estar trabalhando aqui dentro da engenharia, nós vamos considerar a gravidade praticamente constante, aproximadamente ali 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para esses nossos problemas, onde o campo gravitacional ele é constante e onde nós vamos estar analisando e trabalhando com corpos com distribuição uniforme de massa, corpos homogêneos, então nós podemos afirmar que nestas circunstâncias, para essa situação, o ponto que representa o centroide é o mesmo ponto também que representa o centro de massa, que é o mesmo ponto que representa o centro de gravidade. Então, a pergunta é, quando é que o centroide, o centro de massa e o centro de gravidade coincidem no mesmo ponto? Quando nós estamos trabalhando com corpos homogêneos, com distribuição uniforme de massa e submetidos a um campo gravitacional constante. Então, essa é a resposta dessa nossa questão, Goku. Beleza, então vamos agora, turma, fazer o seguinte, discutir como será feito o cálculo do centroide de figuras planas. E aí nós vamos estar trabalhando com figuras planas e corpos homogêneos. Então nós já podemos adiantar que, ao calcular o centroide dessas figuras planas, nós também estaremos calculando o ponto que representa o centro de massa. E aí eu posso ir além. Vamos considerar que a gravidade aqui ela é constante. Então, ao calcular o ponto que representa o centroide, nós estaremos também calculando o ponto que representa o centro de massa, que vai coincidir com o centro de gravidade também. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com corpos homogêneos e com um campo gravitacional constante, a gravidade constante. Então vamos lá, turma, olha só. O ponto de coordenada x barra e y barra também é conhecido como centroide C da superfície A da placa. Suponha que nós temos aqui um corpo bidimensional, uma placa, cuja área vale A, e ele diz aqui ó, que este ponto C representa o centroide dessa figura, onde as coordenadas desse centroide é dado por x barra e y barra. Essa figura ela foi tirada do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros. E aí, turma, nós vamos definir uma grandeza extremamente importante no cálculo de centroides, que é a grandeza chamada de momento de primeira ordem em relação aos eixos. Nesse caso aqui, ó, o momento de primeira ordem em relação ao eixo x. Então, esse momento de primeira ordem é um conceito relacionado à figura, à área. Então, temos que, por definição, o momento de primeira ordem em relação ao eixo x é definido como o produto entre y barra vezes a área. Professor, mas quem é esse y barra? É justamente a coordenada y do centroide da nossa figura. Enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo y é definido como x barra vezes a área, onde x barra representa a coordenada x do centroide dessa nossa figura. Perceba que ela pode aqui ó, ainda ser definida em termos de uma integral. Essa definição em termos de integrais, nós vamos estar trabalhando na nossa aula 16. Então, aula 14, que é esta que está sendo gravada, e aula 15, nós vamos estar praticando o cálculo de centroide de figuras planas apenas utilizando essa partezinha aqui da fórmula, que é x igual a y barra vezes a área e QY igual a x barra vezes a área, que são os momentos de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y, respectivamente falando. E aí, turma, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí uma figura, e geralmente nos nossos problemas vai aparecer aquelas figuras compostas. Como assim, professor? Figuras compostas. São figuras onde você pode dividir ela em várias figuras mais simples, e a ideia vai ser essa. Você conhece o centroide, o centro geométrico das figuras mais simples, então nós vamos dividir aquela figura composta em figuras mais simples. E vamos ter que calcular o momento de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y para cada uma das figuras, para que no final nós possamos encontrar as coordenadas
x barra total e y barra total do centroide dessa nossa figura como um todo, dessa nossa figura composta. Então, ó, o x barra total, que é a coordenada x do centroide da figura, nada mais é que o somatório de todos os momentos de primeira ordem em relação ao eixo y, dividido pelo somatório das áreas. E aí, ó, o y barra total é o somatório de todos os momentos de primeira ordem em relação ao eixo x, dividido pelo somatório das áreas. Então, pegou a figura, percebe que aquela figura é uma composição de várias figuras mais simples, então trabalha com cada uma das figuras mais simples. Calcula o x barra, o y barra, que são as coordenadas dos centroides dessas figuras mais simples, calcula a área e em seguida o momento de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. E aí no final, quando você fizer esses cálculos para cada uma das figuras mais simples, nós vamos aplicar estas duas equações para obtermos as coordenadas do centroide da figura como um todo. Então essa é a ideia que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje e daqui a pouco nós vamos estar resolvendo um problema para ilustrar tudo isso que nós estamos falando. Então, turma, veja só, temos aqui uma tabela onde nós temos o centroide de áreas de formas usuais. Quero chamar a atenção para algumas figuras que vão estar sempre aparecendo em nossos exercícios, em nossas questões. E aí, para essas figuras, é importante que você já conheça, já tenha de cor, quanto vale as coordenadas x barra e y barra, ou seja, as coordenadas do centroide daquela figura. A figura que aparece muito é o semicírculo. Quando você estiver trabalhando com semicírculo, a gente sabe que o semicírculo ele possui simetria. Quando eu falo possui simetria, é que é possível nós traçarmos uma linha imaginária dividindo aquela figura em pedaços iguais. Então aqui ó, é possível nós traçarmos aqui ó, uma linha de simetria na vertical, dividindo esse semicírculo em pedaços iguais. O que não acontece se nós traçarmos uma linha de simetria na horizontal. Não dá para dividir em pedaços iguais. Então, na horizontal, nós não temos nenhuma simetria, nenhuma linha de simetria é possível. Então, o que nós podemos ver aqui, ó, a priori, é que para o semicírculo, nós temos uma linha de simetria na vertical, e o que nós garantimos, devido à propriedade relacionada ao centroide de figuras planas homogêneas, é que sempre que for possível traçar uma linha de simetria sobre o corpo, nós garantimos que o centroide da figura vai estar sobre a linha de simetria. Então, em relação a esse sistema de referência, XY, nós percebemos o seguinte, ó, o que a tabela está nos dizendo? Que essa distância vertical, que é o nosso y barra, ela apresenta o seguinte valor, 4r sobre 3π. Sempre que você tiver um semicírculo, você sabe que, devido à simetria desse semicírculo, os centroides, ou o centroide, o ponto que representa o centroide desse semicírculo, vai estar a uma distância de 4r sobre 3π da base do semicírculo. Como aqui ó, o eixo y está cortando exatamente na linha de simetria vertical, então o x barra vale 0, enquanto que o y barra vale 4r sobre 3π. Agora, se nós tivermos, professor, 1/4 do círculo, como é que vai ficar isso? Para 1/4 do círculo, você sabe que desses ângulos aqui, o ângulo que possui maior concentração de massa é esse ângulo reto. Então você sabe que o centroide ele vai estar mais puxado para essa região aqui, onde nós temos um maior ângulo, uma maior distribuição de massa, pensando que são figuras homogêneas. Então o centroide ele coincide com o centro de massa. Tanto o x barra quanto o y barra, que são essas distâncias em relação ao ângulo de 90 graus, valem 4r sobre 3π. Isso sempre vai acontecer quando nós estivermos trabalhando com 1/4 do círculo, tá certo? Muito bem. E aí, ó, nós temos também uma outra figura que vai aparecer muito em nossas questões e nossos problemas, que é o triângulo, principalmente o triângulo retângulo. Então, vou estar desenhando aqui para vocês, por exemplo, o triângulo retângulo. Vamos supor que nós temos aqui um triângulo retângulo, cujo ângulo 90 graus é esse daqui. Aqui nós temos a base e aqui nós temos a altura desse triângulo retângulo. Vamos supor que a base ela mede B e a altura mede H. O que é que esta tabela ela vai nos informar? Ela nos informa que o centroide de uma figura que tem um formato triangular,
especificamente falando, triângulo retângulo, o centroide vai estar localizado nesse ponto mais próximo do ângulo de 90 graus, exatamente a uma distância que equivale a base dividido por 3 e a altura dividido por 3. Então, essa medidazinha aqui, ó, em relação ao ângulo de 90 graus, vale base dividido por 3. E essa alturazinha aqui, ó, em relação ao ângulo de 90 graus, ela vale altura dividido por 3. Então, essa é a localização do centroide para uma área do tipo triângulo retângulo. E aí, turma, nós temos ainda outras figuras que, à medida que for aparecendo nos nossos problemas, você pode consultar essa tabela. Lembrando que a tabela aqui, ó, ela dá diversas figuras geométricas, e aqui você tem a coordenada x barra, y barra e a área daquela figura, que são justamente o que nós precisamos para calcular os momentos de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Nós podemos também calcular centroides de linhas. Eu quero chamar a atenção que, ao calcular centroides de figuras planas, geralmente o ponto que representa o centroide vai estar em algum ponto do corpo, mas aí pode acontecer também, caso esse corpo, essa figura plana, ela possua algum furo, pode acontecer do ponto que representa o centro de massa ou centroide ser um ponto fora da figura. Por exemplo, nós temos aqui essa linha, e aí você percebe que o centro geométrico é exatamente esse centro aqui, ó, que está a uma distância 2r sobre π dessa base aqui, e esse ponto aqui representa o centro geométrico dessa linha semicircular. Muito bem, então, uma vez vista essa tabela que está disponível no livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, vamos agora resolver um problema para ilustrar tudo isso que foi discutido teoricamente. O problema é um problema do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros. A questão diz o seguinte: determine a localização do centroide da figura ao lado. E aí nós temos uma figura meio estranha, tá certo? Quando a gente olha ela por completo, a gente tenta imaginar em que posição mais ou menos vai estar o centro geométrico dessa figura, então é difícil de dizer, até porque essa figura possui um furo, onde, se a gente analisa esse círculo aqui, nós temos um furo cujo raio vale 40 milímetros. Então nós queremos determinar a localização do centro geométrico dessa figura, ou do centroide da figura. Vamos supor que o campo gravitacional seja constante para esse problema, e vamos considerar que esse corpo ele tem distribuição uniforme de massa, é um corpo homogêneo. Logo, nós poderíamos reformular a questão dizendo: calcule o centro de massa da figura, calcule o ponto que representa o centro de gravidade da figura. Já que nestas condições, centroide, centro de massa e centro de gravidade coincidem no mesmo ponto. Bom, então queremos determinar o valor de x barra total e y barra total, ou seja, as coordenadas do centroide desta figura plana. E agora, professor, o que é que nós vamos fazer? A ideia, sempre que nós pegarmos um corpo composto, é nós dividirmos ele em figuras mais simples, para no final nós determinarmos as coordenadas do centroide da figura como um todo. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Olha só, nós podemos pensar essa figura composta como sendo uma composição de 4 figuras. A primeira figura é essa que tem um contorno roxo, que é a nossa figura que representa um triângulo retângulo. A segunda figura é essa que tem o contorno azul, que é o retângulo. A terceira figura é essa que tem um contorno verde, que é o semicírculo. E a quarta figura é essa figura aqui, que é o furo, na verdade um furo circular, que nada mais é que o nosso círculo. Então nós temos 4 figuras que compõem essa figura composta. E aí, professor, aí a gente vai ter que calcular as coordenadas do centroide de cada uma dessas figuras, juntamente com os momentos de primeira ordem, para no final nós determinarmos a coordenada x barra total e y barra total da figura como um todo. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Então temos aqui o nosso sistema de referência e vamos trabalhar com a primeira figura, que é o triângulo retângulo. Então, dado o sistema de referência, nós vimos que o triângulo retângulo está localizado no quarto quadrante. Lembrando que, a partir das dimensões que são dadas nessa nossa questão, este comprimento aqui, esta base aqui do triângulo retângulo vale 120 milímetros. Então temos aqui 120 milímetros, enquanto que esta altura
é dado na questão e vale 60 milímetros. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: onde está localizado o centroide desse triângulo retângulo? Utilizando a noção que nós vimos na tabela nós vimos o seguinte, que toda vez que nós estivermos trabalhando com um triângulo retângulo, suponha que nós temos esse triângulo retângulo cuja base vale B, enquanto que a altura vale H. A tabela, ela nos diz que o centroide de um triângulo retângulo sempre vai estar localizado mais próximo do ângulo de 90 graus, especificamente falando a uma distância aqui, ó, na horizontal, que representa a base dividido por 3, da mesma forma que nós temos uma distânciazinha aqui, ó, na vertical, que representa a altura dividido por 3. Então, o centroide para um triângulo retângulo está mais próximo do ângulo de 90 graus, especificamente falando, a base dividido por 3 e a altura dividido por 3, que são as distâncias do centroide em relação a este ângulo de 90 graus. E aí, utilizando esta noção da tabela, que já é tabelado, então a gente guarda esse resultado e utiliza ele para todos os problemas, para todas as questões onde nós tivermos triângulos retângulos. Então, este é um resultado extremamente importante, que você já pode utilizar para várias outras questões. Então, neste problema, nós temos o seguinte: nós temos a primeira figura, que representa o triângulo retângulo, e nós queremos determinar as coordenadas do centroide para esta figura, de acordo com esse sistema de referência que é dado, assim como os momentos de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Então, temos aqui o seguinte, que o centroide desse triângulo retângulo, ele está localizado aqui, ó, mais próximo do ângulo de 90 graus, de tal forma que essas distâncias, nesse caso horizontal, essa distância do centroide até a origem do eixo x, nada mais é que o comprimento dessa base, desse lado, dividido por 3, ou seja, 120 dividido por 3. Mas quanto é 120 dividido por 3? Isso daqui vai dar igual a 40 milímetros. Da mesma maneira que essa distância vertical, que representa a distância do centroide até a origem do eixo y, vale esse lado aqui dividido por 3. Mas quanto vale, professor, essa distância verticalzinha aqui, ó? Vale o comprimento do lado, que é 60, dividido por 3. E isso daqui vai dar igual a 20 milímetros. Pessoal, atenção. O centroide, ele pode ter coordenadas positivas ou negativas. Vai depender da localização da sua figura em relação ao sistema de referência. Então, como a figura está localizada aqui no quarto quadrante, obviamente a coordenada x é positiva, enquanto que a coordenada y vai ser negativa. Então, nós temos as seguintes coordenadas para o centroide. Como coordenada x barra, o valor de 40 milímetros, que nada mais é que a distância do centroide até a origem do sistema de referência. Assim como a coordenada y barra é essa distânciazinha aqui, ó, que é esse lado aqui dividido por 3. E 60 dividido por 3 é igual a 20 milímetros. Só não esqueça de levar o sinal de negativo, uma vez que a figura encontra-se no quarto quadrante. E o quarto quadrante, a coordenada y, ela é negativa. A gente precisa também calcular a área da figura, uma vez que no cálculo do momento de primeira ordem é necessário esta área. Então, a área de um triângulo retângulo é dado pela base vezes a altura dividido por 2. A base nós vimos aqui, ó, que vale 120 milímetros e a altura vale 60 milímetros. Então, jogando na calculadora científica, 120 vezes 60 dividido por 2 é igual a 3.600 milímetros ao quadrado. Por que quadrado, professor? Porque aqui, ó, a unidade que nós estamos trabalhando aqui é a unidade de área, é o produto de duas dimensões. Nesse caso, como as dimensões neste problema é dado em milímetro, então o produto entre a base e a altura vai nos dar aí, ó, milímetro vezes milímetro, que é igual a milímetro ao quadrado. Agora nós vamos determinar o momento de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Então temos aqui momento de primeira ordem em relação ao eixo x, é o produto
de y barra vezes a área. Lembrando que o y barra nada mais é que a coordenada y do centroide da figura, enquanto que a área representa a área do triângulo retângulo. Coordenada y vale menos 20 e a área 3.600. Jogando isso aqui na nossa calculadora científica vai dar menos 72.000 milímetros ao cubo. Aí você pergunta, por que milímetro ao cubo, professor? Ora, por definição, o momento de primeira ordem em relação a um dos eixos, já que é uma grandeza associado a uma área, representa o produto entre um comprimento, que é sempre a coordenada x barra ou y barra, vezes uma área. Se você multiplica um comprimento por uma área, qual a dimensão que você vai obter? Você vai obter uma dimensão de volume, uma unidade de volume. Então espera-se que o momento de primeira ordem possua aí uma dimensão de volume, já que é o resultado do produto de um comprimento por uma área. Por isso ficou aqui milímetro ao cubo, já que todas as dimensões que nós estamos trabalhando aqui, todos os comprimentos são dados em milímetro. E aí vamos calcular agora o momento de primeira ordem em relação ao eixo y, que é o produto de x barra vezes a área. Lembrando que o x barra é a coordenada x do centroide do nosso triângulo retângulo. X barra vale quanto? 40 milímetros, que já foi determinado anteriormente, vezes a área, que é 3.600 milímetros ao quadrado. Multiplicando esses dois valores, nós obtemos para o momento de primeira ordem em relação ao eixo y, o valor de 144.000 milímetros ao cubo. E aí nós finalizamos a nossa análise para a figura 1, que é o triângulo retângulo. Agora nós vamos trabalhar com a figura 2. Para a figura 2, nós temos o retângulo. E aí nós consideramos novamente o nosso sistema de referência. Temos aqui o sistema de referência. E o nosso retângulo é exatamente essa figura aqui, que por sua vez possui um comprimento, uma base, que vale 120 milímetros. É só você olhar a figura original. Então, essa base aqui vale 120 milímetros, enquanto que esta altura aqui vale 80 milímetros. Aí você pergunta, professor, como é que eu faço para determinar o centroide desse retângulo? Ora, simples. Você vai utilizar as linhas de simetria para poder determinar as coordenadas desse centroide. Até porque o retângulo ele possui simetria. Como assim, professor? Olha, é possível nós passarmos aqui uma linha de simetria na vertical e passando essa linha de simetria na vertical, nós podemos dividir esse retângulo em pedaços iguais. Da mesma forma que é possível passarmos uma linha de simetria na horizontal, dividindo esse retângulo em pedaços iguais. Aí você lembra da propriedade aplicada aí ao estudo de centroides, que nos diz que sempre que for possível passarmos linhas de simetria sobre a nossa figura plana, logo o centroide desta figura plana vai estar localizado no ponto de interseção dessas linhas de simetria. Dessa forma, neste ponto de interseção dessas duas linhas de simetria é que vai estar localizado o centroide da figura. Portanto, a coordenada x barra, que representa a distância do centroide até a origem do eixo x, é essa distânciazinha aqui, enquanto que o y barra, que é a distância do centroide até a origem do eixo y, é essa outra distânciazinha aqui. Então temos aqui, a coordenada x barra vai ser esta base toda, que é 120, dividido por 2. Enquanto que a coordenada y barra vai ser esta altura, que é 80 milímetros, dividido por 2. Então temos, para a coordenada x barra do centroide, 120 dividido por 2 é igual a 60 milímetros. E para a coordenada y barra do centroide, nós temos 80 dividido por 2, que é 40 milímetros. Atenção para os sinais dessas coordenadas. Ambas deram positivas, já que o nosso retângulo encontra-se no primeiro quadrante. Portanto, as coordenadas x barra e y barra são positivas. E agora, professor, agora nós vamos determinar a área desse retângulo, que é essencial para depois determinarmos os valores dos momentos de primeira ordem. A área de um retângulo é dada pela base vezes a altura. A base vale 120, que multiplicado pela altura, que é 80 milímetros,
vai dar igual a 9.600 milímetros ao quadrado. Vamos determinar, então, o momento de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Por definição, momento de primeira ordem em relação ao eixo x é o produto de y barra vezes a área. Quanto vale y barra? Foi calculado anteriormente, vale 40 milímetros, enquanto que a área vale 9.600 milímetros ao quadrado. O produto vai dar 384 mil milímetros ao cubo. Lembrando que a unidade de volume é a unidade da grandeza física que nós definimos como momento de primeira ordem em relação aos eixos. Da mesma maneira, podemos calcular também o momento de primeira ordem em relação ao eixo y, que é o produto entre x barra vezes a área. X barra foi determinado, vale 60 milímetros, e a área vale 9.600 milímetros ao quadrado. O produto de x barra vezes a área vai dar igual a 576 mil milímetros ao cubo. Portanto, finalizado aí a nossa análise para a figura 2, que é o nosso retângulo. Vamos agora trabalhar com a figura 3. Figura 3 que trata-se do semicírculo. Novamente, adotando o nosso sistema de referência e agora pegando apenas o semicírculo, nós temos o seguinte. Temos aqui um semicírculo, lembrando que essa medida aqui, para essa basezinha do semicírculo, vale 120 milímetros. E lembrando que esse semicírculo, basta você olhar para a figura original, possui um raio igual a 60 milímetros. Então vamos determinar as coordenadas do centroide para este semicírculo. Primeira coisa que você deve perguntar é o seguinte: a figura possui simetria? Sim. Se possui, então você garante que o centroide vai estar localizado em algum ponto dessa linha de simetria. Aqui nós podemos perceber que existe simetria na vertical, ou seja, é possível nós dividirmos esta figura em pedaços iguais, passando sobre ela uma linha de simetria na vertical. O que não pode acontecer aqui, se nós traçarmos uma linha de simetria na horizontal. Então, na verdade, não existe linha de simetria na horizontal, já que não dá para dividir sua figura em pedaços iguais ao passar essa linha na horizontal. Então, só existe simetria na vertical. Ou seja, você garante que em algum ponto dessa linha de simetria na vertical está localizado o centroide desse semicírculo. E agora, professor, em qual ponto, especificamente falando, vai estar localizado o centroide para esse semicírculo? Aí a gente volta lá na tabela e lembra daquela dica que ele deu para o centroide de um semicírculo. A nossa tabela, ela nos diz que para o semicírculo, o centroide vai estar localizado a uma distância de 4r sobre 3π da base do semicírculo. Então, esse r representa o raio do semicírculo. Então, se nós queremos saber exatamente em que ponto aqui, sobre essa linha de simetria, está localizado o centroide, então, utilizando a tabela, sabe-se que o centroide está localizado em um pontozinho aqui, que está especificamente falando a uma distância de 4r sobre 3π desta base do semicírculo. E quanto vale essa distância? Essa distância aqui vai ser quanto? Vai ser 4 vezes o raio, que é 60 milímetros, dividido por 3π. Atenção aqui, turma. Para os nossos problemas que a gente vem trabalhando aqui no nosso curso de mecânica dos sólidos, nós sempre estamos fazendo aproximações por truncamento até a quarta casa decimal. Então, para manter essa coerência, nós vamos estar considerando em nossos problemas de cálculo de centroides de figuras planas que o número π ele vale aproximadamente 3,1415. Então, esse é o valor que nós vamos estar adotando para o número π. Dessa forma, ao determinar essa distância que vai do centroide até a base do semicírculo, que é dado por 4r sobre 3π, substituindo o valor do raio por 60 e π por 3,1415, nós obtemos como resultado 25,4655. Então nós temos aqui que essa distância de 25,4655 é essa distânciazinha aqui que vai do centroide
até essa basezinha aqui do semicírculo. Porém, nós queremos determinar quanto vale o x barra e o y barra em relação à origem do nosso sistema de referência. Então, muito cuidado, turma. Sempre que formos calcular o centroide de alguma figura plana, sempre essa medida tem que ser em relação ao sistema de referência que você está trabalhando na questão, tá certo? Então, queremos determinar quanto vale x barra, que é a distância do centroide, até a origem do eixo x. Então, queremos determinar esse valor aqui, ó, para x barra, da mesma maneira que nós queremos determinar a distância vertical, que vai do centroide até a origem do eixo y, ou seja, queremos determinar o valor de y barra. Então, utilizando aqui, ó, essa ideia, nós percebemos que x barra nada mais é que essa base dividido por 2. Por que dividido por 2, professor? Porque a linha de simetria, onde está aqui, ó, passando pelo nosso centroide, ela corta a figura em 2 pedaços iguais. Como a base toda vale 120 milímetros, então a metade vale 60 milímetros. Então x barra nada mais é que 60 milímetros. Positivo, pois nós estamos trabalhando com um semicírculo no primeiro quadrante. Logo, as coordenadas x e y serão positivas. Da mesma forma que a coordenada y é a distância vertical que vai do centroide até a origem do nosso eixo y. Aí você tem que ter muito cuidado, turma. Por quê? Porque essa distância vertical, que vai do centroide até a origem do eixo y, nada mais é que essa distânciazinha que já é dado na figura. Quanto é que vale essa distânciazinha aqui, ó? Vale 80 milímetros. E aí você vai somar com esse pedacinho aqui, ó, que você obteve lá da sua tabela, 4r sobre 3π. Então, a distância y barra, que é a coordenada y do centroide, é a soma de 80 milímetros mais 4r sobre 3π, ou seja, 80 mais 25,4655. Isso vai dar igual a 105,4655 milímetros. Então, muito cuidado, turma, extremamente importante. Por quê? Porque as coordenadas x barra e y barra sempre são dados em relação à origem do sistema de referência. Então, para essa questão, y barra representa a distância do centroide até a origem do eixo y, que é a soma dessa altura, que é 80 milímetros, mais esse pedacinho aqui, ó, que foi obtido através da fórmula 4r sobre 3π, que pela tabela representa a distância do centroide até a base desse semicírculo. Portanto, y barra é a soma de 80 mais 25,4655. Uma vez que o raio desse semicírculo é 60, logo 4 vezes 60 dividido por 3π vai dar igual a esse valor, 25,4655. Então, turma, temos que y barra é igual a 105,4655. Vamos agora calcular a área do semicírculo. Lembre-se que a área de um círculo é πr ao quadrado. Se você quer determinar a área de um semicírculo, nada mais é que metade de um círculo. Então vai ser πr ao quadrado dividido por 2. Lembrando que o rádio vale 60 milímetros. Portanto, 3,1415 vezes 60 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 é igual a 5.654,7 milímetros ao quadrado. Dessa forma, o momento de primeira ordem em relação ao eixo x, que é dado pelo produto de y barra vezes a área, vai ser, ó, y barra 105,4655 multiplicado pela área, que é 5.654,7. Esse produto vai dar igual a 596.375,7629 milímetro ao cubo. Enquanto que o QY, que é o momento de primeira ordem em relação ao eixo Y, dado por x barra vezes a área, nada mais é que o produto de 60 milímetros com a área que é 5.654,7. Esse produto dá igual a 339.282
milímetro ao cubo. Então, finalizado a nossa análise para a figura 3, que trata-se do semicírculo. E agora vamos para a nossa última figura simples, que nós dividimos aquela figura composta, que é o círculo. Então temos aqui ó, o nosso sistema de referência e o nosso círculo encontra-se no primeiro quadrante. Em relação a esse sistema de referência, nós sabemos que esse círculo ele encontra-se no primeiro quadrante e como trata-se de um círculo, turma, nós temos simetria. Atenção! Sabe-se que o centroide desse círculo encontra-se no ponto de interseção das linhas de simetria. Então temos aqui ó, a primeira linha de simetria na vertical que divide o círculo em dois pedaços iguais e temos uma linha de simetria na horizontal que divide também o nosso círculo em pedaços iguais. Portanto, o centroide desse círculo encontra-se no ponto de interseção dessas linhas de simetria. Se você consultar a sua figura original, você vai perceber que essa distância que vai do centroide até a origem do eixo x, essa distância horizontal, nada mais é que a coordenada x barra, e é dado lá na figura, essa coordenada x barra aqui vale metade da base da figura, que é 120, ou seja, essa coordenada x barra vale 60 milímetros, enquanto que a coordenada y barra, que é essa distância aqui, ó, vertical, nada mais é que 80 milímetros. Então temos aqui como coordenada y barra o valor de 80 milímetros. Essas medidas, turma, podem ser extraídas facilmente da nossa figura original. Então, para o círculo, visualizar a coordenada x barra e y barra é bem direto. Até porque, para o nosso círculo, se você volta na sua figura original, você percebe quanto vale a coordenada x barra e a coordenada y barra de forma bem direta. Dessa forma, temos aqui coordenada x barra para a nossa figura que representa a figura 4, o nosso círculo, vale 60 milímetros. E a coordenada y barra para essa nossa figura 4, que é o círculo, vale 80 milímetros. E agora vem um ponto extremamente importante deste nosso problema. Pessoal, perceba um ponto extremamente importante. Olha só, se você olha para a nossa figura original, a gente percebe o seguinte, que este círculo, que é a nossa figura 4, representa um furo, ou seja, não possui distribuição nenhuma de massa. De que maneira nós vamos interpretar isso no nosso cálculo do centroide? Sempre que nós tivermos uma figura composta, onde nós dividimos ela em figuras mais simples, nós vamos considerar que todas as figuras mais simples que possuem alguma distribuição de massa, ela vai ter uma área positiva. Enquanto que aquelas figuras mais simples que não possuírem nenhuma distribuição de massa, nós vamos considerar, para efeito de cálculos, como uma área negativa. Claro que não existe, matematicamente falando, uma área negativa, mas para exemplo apenas de cálculo, nós vamos considerar esse sinal negativo para que no final nós possamos subtrair a contribuição da área das outras figuras que nós consideramos como área positiva, como se tivesse totalmente preenchida. Então, ó, se você olhar a figura original, perfeito. É tranquilo visualizar que o triângulo retângulo, que é a figura 1, possui área positiva. Positiva, lembre-se, do ponto de vista que possui distribuição de massa. Então ela está totalmente preenchida. Já o retângulo, que é a figura 2, a gente considera ela com área positiva, como se ela tivesse totalmente preenchida. Enquanto que o semicírculo, que é a figura 3, a gente também considera com área positiva, já que existe uma distribuição de massa sobre esse semicírculo, só que aí, ó, para o círculo, não existe nenhuma distribuição de massa. Então, é nesse momento que a gente precisa considerar esse artifício, ou seja, a área negativa, para que nós possamos descontar o valor de massa que nós consideramos para a figura do semicírculo e também para essa figura do retângulo. Uma vez que a gente considerou ó, a figura 2, que é o retângulo totalmente preenchido, área positiva, e a figura 3, que é o semicírculo totalmente preenchido, área positiva, então a gente precisa considerar esse círculo com área negativa.
ou seja, totalmente vazia, para que seja descontado isso na nossa questão, no nosso cálculo, tá certo, turma? Então, sempre que você tiver a sua figura e ela for vazada, você representa a área com sinal de negativo. Então, não esqueça disso. Quando tiver, em termos gerais, quando você divide a sua figura composta em figuras mais simples, se essas figuras mais simples tiver alguma distribuição de massa dentro, já considera a área positiva. Agora, se a sua figura mais simples não tiver nenhuma distribuição de massa, então você considera a área negativa para que no final essas massas elas possam ser descontadas da forma correta. Tá ok, turma? Então vamos voltar agora para o cálculo do centroide desse nosso círculo, considerando a área negativa, já que é um furo, ou seja, é uma figura totalmente vazada, que não possui distribuição de massa nenhuma. Então vamos lá, a área para este círculo vai ser igual a πr ao quadrado. E vamos colocar o sinalzinho de negativo, já que representa uma figura vazada. A área do círculo, πr ao quadrado. Lembrando que o rádio desse círculo vale 40 milímetros. Para isso, basta você consultar a sua figura original. Então vai ficar ó, menos 3,1415. Então não esqueça, para os nossos problemas, nós vamos estar considerando o π como sendo 3,1415. Uma aproximação aqui, ó, por truncamento até a quarta casa decimal, para manter-se coerente com as aproximações por truncamento que nós estamos realizando desde o início do nosso curso. Então, jogando isso na nossa calculadora científica, menos π, ou seja, 3,1415 vezes o rádio ao quadrado, 40 ao quadrado, isso vai dar igual a menos 5.026,4 milímetro ao quadrado. Ainda temos o momento de primeira ordem em relação ao eixo x, que é o produto de y barra vezes a área. Y barra deu 80 milímetros, vezes a área, que é menos 5.026,4, vai dar igual a menos 402.112 milímetros ao cubo. Enquanto que QY, que é o momento de primeira ordem em relação ao eixo Y, é dado por x barra vezes a área. X barra foi determinado anteriormente, vale 60 milímetros, enquanto que a área é menos 5.026,4. Isso vai dar igual a menos 301.584 milímetros ao cubo. Uma vez calculado todas as quantidades que nós precisávamos calcular para o círculo, agora nós vamos fazer a conclusão deste nosso problema. Então temos o seguinte, turma, olha só, recapitulando para entender melhor. Recapitulando, o que foi que nós fizemos? Nós queremos determinar o centroide dessa figura composta. Para isso, nós dividimos essa figura composta em 4 figuras mais simples. Para cada figura mais simples, nós determinamos o valor da área, o valor de x barra, o valor de y barra, que são as coordenadas dos centroides, assim como os valores dos momentos de primeira ordem em relação aos eixos x e y. Então, ó, vamos trazer todas essas informações nesta tabela. Existem muitos autores que, ao resolver problemas de centroides de figuras planas, eles acabam adotando uma tabela. E essa tabela, eles têm aqui ó, algo semelhante a que está sendo dado aqui para vocês. Nesta tabela, nós temos todas as figuras mais simples, a qual nós dividimos a figura composta, e nós temos aqui ó, a coluna para a área dessas figuras, a coluna para o valor da coordenada x barra do centroide, assim como uma coluna para a coordenada y barra do centroide, e também outras colunas para os momentos de primeira ordem. Então fica fácil de você organizar todos os seus cálculos, tá certo? Então você vai calculando e vai preenchendo essa tabela. Então se de repente você gosta dessa ideia de organizar todos os seus cálculos em uma tabela, você pode adotar essa metodologia de resolução e aí vai determinando os valores do x barra, y barra e do momento de primeira ordem para cada uma das suas figuras simples e vai preenchendo essa tabela. Desde que no final você só vai utilizar os dados dessa tabela para concluir o seu problema. De que maneira, professor, nós vamos concluir este nosso problema?
Simplesmente aplicando a fórmula final para calcularmos o x barra total da figura como um todo, da figura composta. Então, o x barra total da nossa figura composta vai ser o somatório de todos os QY dividido pelo somatório de todas as áreas. E aí você já tem tudo bonitinho na sua tabela, ó. Todos os QY de cada uma das suas figuras. Tem aqui, ó. Nessa coluna aqui nós temos os valores do QY para o triângulo, nós temos o valor do QY para a segunda figura, que foi o retângulo, está aqui o valor do QY para a terceira figura, que é o semicírculo, e o valor de QY para a quarta figura, que é o círculo. Então você tem todos os valores de QY. E nessa coluna aqui você tem os valores das áreas de cada uma das suas figuras. E aí você pega esses valores e substitui nesta sua fórmula para o x barra total. Então, substituindo para a primeira figura, nós temos que o momento de primeira ordem em relação ao eixo y deu igual a 144.000, que é o valor do momento de primeira ordem para a figura que representa o triângulo retângulo, somado com o momento de primeira ordem para a segunda figura, que é o nosso retângulo, que deu igual a 576.000. Aí você vai somar com o momento de primeira ordem para a terceira figura, que foi o nosso semicírculo, que deu igual a 339.282. E lembrando que, para o caso da nossa quarta figura, que é o círculo, o momento de primeira ordem em relação ao eixo y deu negativo, uma vez que o círculo ele é vazado. Então aí a gente considera, ó, como é um furo circular, na verdade, nós consideramos uma área negativa. Então, ao fazer o produto do x barra vezes a área, você vai obter o valor do momento de primeira ordem em relação ao eixo y, um valor negativo. E aí nós vamos dividir pelo somatório de todas as áreas. A área da figura 1, 3.600 é o valor da área. A área da figura 2, 9.600. A área da figura 3, 5.654,7. E a área da última figura, que é a figura 4, que é o nosso círculo, nós temos, devido essa nossa figura não ter nenhuma distribuição de massa, nós adotamos uma área negativa, um sinal negativo para a área, que foi igual a menos 5.026,4. Jogando todos esses valores na nossa calculadora científica, nós temos que aqui, ó, no numerador dessa fração, nós vamos obter o seguinte valor: 757.698. E somando aqui, ó, todos os valores no denominador, nós obtemos 13.828,3. Resolvendo esta fração, dividindo esses dois números, obtemos como resultado, para a coordenada x barra do nosso centroide da figura como um todo, o seguinte valor: x barra total igual a 54,7932 milímetros. Esse valor representa a coordenada x do centroide, ou seja, do centro geométrico da nossa figura como um todo, daquela figura composta. E aí agora nós vamos, da mesma maneira, calcular o y barra total, ou seja, a coordenada y do centroide daquela nossa figura como um todo. E aí o y barra total é dado por essa fórmula aqui, ó, somatório de todos os QX dividido pelo somatório de todas as áreas. Aí você vai somar todos os momentos de primeira ordem em relação ao eixo X para cada uma das quatro figuras. Em seguida, você vai dividir pelo somatório das áreas de cada uma das quatro figuras. Só não esqueça que a quarta figura, a área você vai representar negativa, já que é uma figura vazada, ou seja, que não tem distribuição de massa alguma. E aí, resolvendo isso, nós temos como valor para a coordenada y barra total da nossa figura como um todo o seguinte: o numerador aqui, ó, vai dar 506.263,7629. E nesse denominador aqui nós obtemos 13.828,3. Jogando aqui na calculadora científica, temos como valor para a coordenada y do nosso centroide da figura como um todo, da nossa figura composta, o seguinte resultado: 36,6107. Então, turma, calculado os valores das coordenadas x barra e y barra daquela nossa figura
total daquela nossa figura composta. Portanto, turma, temos aqui os valores de x barra e y barra da nossa figura original, da nossa figura composta. O que esses valores eles significam? Olha só, a gente partiu do pressuposto que nós estávamos trabalhando com uma figura plana, homogênea e com distribuição uniforme de massa. Consequentemente, o ponto que representa o centro geométrico, ou seja, o centroide, é o mesmo ponto que representa o centro de massa e também o centro de gravidade. Isso quer dizer que o ponto de equilíbrio dessa figura plana é esse ponto C aqui, que está a uma distância de 54,8 milímetros aproximadamente da origem do eixo X e a uma distância de 36,6 milímetros na vertical aqui, em relação à origem do eixo Y, aproximadamente. E com isso, turma, finalizamos o nosso problema. Na aula de hoje, tivemos como objetivo de aprendizagem calcular centroides de figuras planas. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês, pedir que não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para terem acesso aos demais vídeos da série. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.